Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: me amou ou foi ilusão da minha parte? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a ametista, e a opção número 2, a ágata vermelha. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se nos amou ou se foi ilusão da nossa parte. Opção número 1, ametista. Opção número 2, ágata. Parem, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom, gente? Lembre-se que é a partir daqui que vocês vão ter a resposta de vocês. Então não façam essa escolha de qualquer jeito, não façam sempre só a primeira ou sempre só a segunda, não. Vejam realmente qual a pedra chama mais atenção de vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Hoje eu quero indicar o canal da minha amiga Karina Bósio, Cartas da Cigana do Fogo. Quem não conhece o canal da Karina, dê uma passadinha. Eu acredito que vocês vão gostar. É uma pessoa extremamente ética, extremamente honesta, tá? E com uma espiritualidade muito bonita. Então, quem não conhece, dê uma passadinha. Deixe um beijo meu lá pra Karina, tá bom? Cartas da Cigana do Fogo. Bom, e vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos dar andamento nele. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a ametista, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da sacerdotisa. Gente, a sacerdotisa, ela é uma carta que fala da existência de sentimento. A sacerdotisa, ela fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, mas sentimentos esses que são muito difíceis de ser externados, muito difícil de ser aí demonstrado. Então, por essa carta, eu falo que não é que essa pessoa amou vocês. Provavelmente essa pessoa ainda tem sentimento por vocês, só que ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir colocar isso para fora. Ela tem uma dificuldade muito grande de conseguir verbalizar as próprias emoções e os próprios sentimentos, porque a sacerdotisa, ela ama muito, mas ela guarda, ela esconde, ela não fala, ela não verbaliza. Tá? Então, por essa carta eu falaria que ainda existe sentimento aqui, sim. Mas vamos ver o que mais o tarô nos fala. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, mostra pra gente. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, embaralhado, me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a ametista, nós temos Rainha de Ouros, Temperança,
2 de ouros. Novamente sacerdotisa, Sol, 3 de copas e a carta do corte é um 4 de paus. Gente, essa pessoa não amou não, ela ama ainda, tá? É muito claro aqui que ainda existe emoção, que ainda existe sentimento. Só que é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de verbalizar, uma dificuldade muito grande de colocar ali para fora as emoções e os sentimentos. A gente vem com 2 sacerdotisas. Como eu sempre brinco, né, a sacerdotisa ela é um rei de copas de saia. Da mesma forma que o rei de copas é uma sacerdotisa de calça. São pessoas que têm uma capacidade de amar muito grande, mas são pessoas que têm uma dificuldade muito grande em expressar as emoções e em expressar os sentimentos. Então a gente percebe que existe muita emoção, mas existe muita dificuldade de conseguir colocar isso para fora. Existe dificuldade principalmente de verbalizar o que sente. A gente começa o jogo com vocês vindo como uma rainha de ouros. O que é a rainha de ouros? A rainha de ouros é a rainha da estabilidade, a rainha da solidez. Então essa carta fala que a pessoa enxerga vocês como alguém para se ter algo sólido, algo sério, algo estável, algo definido, algo consolidado aí, porque a rainha de ouros é aquela pessoa que a gente quer ter para a vida, a gente quer levar para a vida, que a gente se vê capaz de conseguir ter algo estruturado, algo sério, algo estável, algo verdadeiro. Porém, em seguida eu tenho a carta da temperança, que é uma carta que pede pra gente calma, que pede ali pra gente paciência, que as coisas estão entrando em equilíbrio, temperança com 2 de ouros, que as coisas estão entrando em equilíbrio, que as coisas estão entrando em harmonia aí para conseguir se fazer, para conseguir ali se solidificar, né? Então, temperança com 2 de ouros é muito forte a necessidade das coisas se equilibrarem para que elas possam vir a acontecer, para que elas possam vir a se manifestar. Lembre-se que a temperança, vocês não gostam porque falam que a temperança é lenta, né? Mas a temperança, gente, fala da própria espiritualidade nos ajudando, da própria espiritualidade trabalhando para que as coisas possam se harmonizar e possam se fazer e se concretizar. Então aqui a gente tem uma energia muito forte da própria espiritualidade ajudando vocês para que as coisas possam dar certo, para que as coisas possam literalmente acontecer, tanto que embaixo da temperança eu tenho o sol, né? E o sol o que é? Fonte de luz, fonte de vida, fonte de calor. Mas o sol é uma das cartas que mais nos fala de reconciliação no deck todo. Então é uma energia muito forte aqui para que vocês possam se reaproximar. É uma energia muito forte para que vocês possam reviver e refazer essa história de vocês, tá? Porque o sol, ele fala de um sentimento verdadeiro, de um sentimento que aquece a alma, de um sentimento que faz bem ao espírito. Então é uma energia de renovação, é uma energia de retomadas de situação, né? Sol e julgamento, as 2 cartas que mais falam de reconciliação, de retomadas de relacionamento, seguido de um 3 de copas. O 3 de copas, gente, é interessante porque o 3 de copas é uma das cartas que mais falam de emoção, que mais falam de sentimento no deck todo. E as pessoas só usam o 3 de copas como carta de triângulo. Mas o 3 de copas é uma carta que fala de amor, é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de encontros íntimos, de leveza, de suavidade, de fluidez, tanto que no tarô do Osho ela vem com o nome de celebração. Ou seja, aquele sentimento que a gente comemora, aquele sentimento que a gente vibra por estar sentindo. O 3 de copas aqui no jogo, ele fala que existe ainda muita emoção, que existe ainda muito sentimento, e é uma coisa leve, uma coisa gostosa, uma coisa que acalenta aí o nosso espírito, acalenta ali o nosso coração. E a tendência aqui, gente, é uma tendência de reaproximação, porém de uma forma leve, de uma forma solta. Olha aqui o 4 de paus. E o que é o 4 de paus? O 4 de paus, geralmente, ele é representado por 4 estacas que estão ali espetadas no chão, montando como se fosse uma tenda ou um rupá, e as pessoas embaixo, ou dançando, ou festejando, ou tocando instrumentos musicais. Em alguns decks,
como esse, por exemplo, lembra até mesmo uma festa de casamento, há um noivo e uma noiva ali. Então o 4 de paus, ele é uma carta de estrutura, porque o número 4 por si só ele já fala de estrutura. São 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as patas de um animal, as rodas de um carro. Então o número 4 por si só ele já traz estabilidade, ele já traz solidez. Só que o 4 de paus, ele traz essa estabilidade, ele traz essa solidez de um jeito leve, de um jeito solto, de um jeito harmônico. É uma energia de deixar fluir, de deixar acontecer, deixar se fazer. Então, aqui a gente pergunta, me amou ou foi ilusão da minha parte? Aqui não amou não, aqui ama ainda, aqui ainda existe sentimento, aqui existe emoção e existe uma grande possibilidade de ter aqui uma reaproximação entre vocês. Porém, isso acontecendo de um jeito leve, de um jeito solto, naturalmente fluindo, naturalmente se fazendo, naturalmente aí se estruturando. Porque essa pessoa tem uma grande dificuldade de verbalizar emoções, tem uma grande dificuldade de falar de sentimentos, mas enxerga vocês como uma rainha de ouros. Ou seja, enxerga vocês como alguém para se ter efetivamente algo sério, algo concreto, algo definido. A rainha de ouros é aquela pessoa que a gente quer ter na vida da gente, que a gente quer levar para a vida da gente. Então existe aqui uma energia forte de querer ter essa pessoa junto de vocês, tá? Ou melhor, essa pessoa de ter vocês junto a ela. Então a gente percebe aqui que existe sim ainda muito sentimento e existe uma vontade de ter, uma vontade de estar aí junto. E existe ainda muito sentimento e uma grande chance aqui de uma reaproximação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Ágata. Vamos lá? Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a Ágata. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a Ágata. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente, embaralhado. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Mago. O Mago, gente, é uma carta de ação, é uma carta de movimento. Essa carta ela sempre lembra pra gente o seguinte, né? Nós temos nas nossas mãos um poder muito grande. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma. O que a gente plasma, a gente joga para o universo como uma forma de pedido. Quando a gente pensa numa situação positivamente, a gente pede o positivo para o universo. Quando a gente pensa numa situação negativamente, a gente também pede o negativo para o universo. Então a energia do Mago é uma energia que pede para a gente tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. A própria Bíblia diz para a gente, né? Orai e vigiai. Mas não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar o que a gente pensa a respeito da situação. Porque se eu penso positivo, eu peço positivo. Se eu penso negativo, eu peço negativo. Então é muito importante eu sempre ter um pensamento positivo para que o positivo possa se manifestar na minha vida. Então o Mago fala que nós temos um grande poder nas mãos da gente. Basta a gente usar esse poder a nosso favor e não contra a gente, né? Ou seja, vamos vigiar ali os nossos pensamentos para pensar positivamente a respeito da situação. O Mago é uma carta de ação, é uma carta de movimento, ele é o arcano de número 1, ele é o começo da estrada, ele é o início da jornada. Por essa carta eu não acredito que a história de vocês acabou, tá? Eu acredito que tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí, tem muita coisa ainda a acontecer nessa história de vocês. Mas vamos ver o que mais o jogo nos fala aqui. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a Ágata. Me amou ou foi ilusão da minha parte?
para quem se conectou com a Ágata. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a Ágata. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a Ágata. Mostra pra gente. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a Ágata. Papa. Me amou ou foi ilusão da minha parte? Para quem se conectou com a Ágata. Cortando em 3, deck do meio, Papa, Imperador, 5 de ouros. Nossa. 3 de espadas. 4 de paus. Nossa. 2 de copas. E novamente o mago. A gente abre com o mago e fecha com o mago. O mago veio como energia principal e como carta do corte. Então aqui está muito nas mãos de vocês essa história poder acontecer ou possibilitar que ela possa fluir, tá, gente? Aqui é muito importante manter um pensamento positivo para que o positivo se faça na vida de vocês. Só que aqui existe uma série de obstáculos a serem superados aí, né? A gente começa com a carta do Papa. O Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes. Aqui pode ter muitos casos de triângulo, porque essa pessoa vem como um imperador. O imperador dificilmente vem para a vida da gente sozinho, né? Lembrando que triângulo necessariamente não é uma outra relação. Muitas vezes o triângulo é um estudo, é uma família, são filhos, são pais, a solteirice, uma distância geográfica, pessoas do mesmo gênero, tudo isso acaba entrando também como triângulo, tá? Então a gente percebe aqui que existe uma grande, uma quantidade de crenças limitantes muito grande com esse papo e existe uma grande limitação também por parte desse imperador. Então aqui provavelmente tem situações que vocês precisam superar para conseguir fazer com que essa história se manifeste. Tanto que eu tenho aqui um 5 de espadas e um 3 de espadas. Desculpa, um 5 de ouros e um 3 de espadas. O que é o 5 de ouros? O 5 de ouros é a carta da carência, da falta, da escassez, da gente se sentindo sozinho, perdido, no frio, na chuva, desamparado diante de situações. Seguido do 3 de espadas, que é a carta do coração ferido, a carta do coração machucado. Então a gente percebe aqui, gente, que tem muitos obstáculos que vocês teriam que superar para vocês poderem viver essa história de vocês aqui, tá? Mas aqui existe muito amor. Eu tenho nada mais, nada menos do que no jogo um 2 de copas. E o que é o 2 de copas? O 2 de copas nos fala de um encontro de almas, de dois corações batendo como se fossem um, de uma ligação, de uma sintonia, de uma sincronicidade que existe entre vocês, muito diferente das demais que vocês já vivenciaram. Só que aqui, gente, a tendência é que as coisas fluam ou aconteçam de um jeito leve, de um jeito solto. Eu tenho um 4 de paus. O 4 de paus ele é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura que acontece com leveza, com fluidez, com suavidade. As coisas vão fluindo, vão acontecendo, vão se fazendo, e quando a gente percebe, a coisa já se fez, a coisa já se concretizou. O 4 de paus, geralmente ele é representado por 4 estacas que estão ali espetadas no chão, montando como se fosse uma tenda ou um rupá, e pessoas embaixo dançando, festejando, comemorando, tocando instrumentos musicais. Em alguns decks como esse lembra uma festa de casamento. Então é uma carta que fala de uma estrutura acontecendo, porém de um jeito leve, de um jeito solto, de um jeito harmonioso. Porque o 4 de paus as coisas vão fluindo, vão acontecendo com uma certa leveza. Não é aquele negócio que é muito programado, que é muito imaginado ou muito programado, não. As coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo e de repente a gente olha e fala, nossa, aconteceu, e se me perguntarem quando foi que efetivamente se fez, eu não vou saber informar,
porque simplesmente aconteceu de um jeito natural, de um jeito espontâneo. Então o 4 de paus ele é muito isso. As coisas fluindo, acontecendo e se fazendo de um jeito leve, de um jeito natural, de um jeito espontâneo. Então existe chance aqui de vocês refazerem a história de vocês, porque tem muito sentimento ainda envolvido. Olha o 2 de copas aqui. Como eu falei, o 2 de copas é uma carta que fala de um encontro de almas, de dois corações batendo como se fossem um, de uma ligação, de uma sintonia que existe entre vocês, muito diferente da ligação e sintonia que vocês já tiveram com outras pessoas. Então a gente percebe que aqui ainda existe muito sentimento envolvido, que existe muito amor, só que tem muitas crenças limitantes e obstáculos aqui a serem superados, tá? Ou pode ter muitos casos de triângulo, porque o imperador nunca vem para a nossa vida sozinho. O imperador ele sempre vem ali atrelado a outras situações, né? Ou pode ser distância geográfica, ou pessoas do mesmo gênero, enfim, existem obstáculos aqui a serem superados, existem obstáculos aqui a serem aí resolvidos para que vocês possam ainda vivenciar essa história de vocês. Só que está tudo nas mãos de vocês, dois magos abrindo e fechando o jogo. Ou seja, vocês estão com um poder de cocriação junto ao universo extremamente forte. Então usem esse poder a favor de vocês. Vai pensar na pessoa, pense em vocês juntos, vocês bem, vocês dando risada, vocês se divertindo, vocês se amando. Nunca pensem com dúvida, nunca pensem com ansiedade, nunca pensem aí colocando os obstáculos, os problemas a serem resolvidos na frente da situação. Coloquem a solução na frente da situação, gente, porque está muito nas mãos de vocês fazer essa história dar certo, fazer essa história acontecer. Porque não é que amou, não. Aqui existe ainda muito sentimento envolvido. Só que existe, eu não vou mentir para vocês, existe muitos obstáculos também a serem superados para que essa história possa ser vivida, para que essa história possa ser aí resolvida da melhor forma e do melhor jeito possível, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.